E aí, galera concurseira, já viram questões sobre doença do refluxo gastroesofágico? Então, vamos fazer aqui os pontinhos básicos para vocês matarem questões super fáceis, tá? Então, o que vocês precisam saber, basicamente, da fisiopatologia, não entra demais aí, porque as bancas não querem cobrar o profundo. O que elas querem saber é o básico. Então, olhando o esôfago aqui, gente, conectado ao estômago, o que vocês precisam saber é, a gente tem um esfíncter esofágico inferior, e aí inferior porque o superior, né, é na parte de cima, o inferior está em contato com o estômago. Esse esfíncter ele serve para relaxar e também para aumentar a pressão, para evitar que volte e retorne o conteúdo do estômago. Quando a gente faz o processo de descer o bolo alimentar, esse bolo alimentar, depois que ele passa pelo esôfago, ele entra em contato com o estômago, esse esfíncter ele tende a se ficar fechado para evitar o retorno. O que acontece é que diante de algumas circunstâncias ou diante de alguns tipos de alimentos ou de alguns tipos de outras patologias que podem estar influenciando isso, o esfíncter, gente, sofre um relaxamento. Esse relaxamento vai deixar ele um tanto quanto aberto, facilitando o retorno aí do suco gástrico, do conteúdo que está no estômago. Por conta disso, esse conteúdo, vamos lembrar, é um conteúdo com um pH menor, é um conteúdo que tende a ser mais ácido. Essa acidez retorna aqui para o seu esôfago, causando irritação, causando o próprio refluxo em si, causando a sensação de queimação, além de outros sintomas. Então, fisiopatologia, o que é que vocês têm que pensar aí, gente? Relaxamento do esfíncter esofágico inferior. E aí vem a parte da nutrição, que tem muitas questões cobrando, principalmente para bancas de residência. O que eles querem saber quais são os principais alimentos que relaxam, que reduzem a pressão desse esfíncter esofágico inferior. Então, se eles relaxam, vai favorecer o retorno do conteúdo gástrico. Aí a gente tem alguns super básicos que vocês sempre lembram aqui, gente. Café, a cafeína em si, e aí o chocolate também participa disso, alguns refrigerantes gaseificados à base de cafeína, hortelã, chás, principalmente o chá mate, porque ele também tem uma concentração grande de cafeína, o chá preto pelo mesmo motivo, a menta, bebidas alcoólicas também tem uma participação muito interessante, e aí entra aqui os alimentos com alto teor de gordura. Gente, a gordura aqui, ela pode ser qualquer tipo de gordura. A gordura em si, ela promove um retardo do esvaziamento gástrico e por conta disso o alimento fica mais tempo ali e ele tende a voltar. Outras características que vocês têm que lembrar, gente. Acabou de comer, esperar pelo menos de 1 a 2 horas para poder ter esse decúbito, porque se você descer, se você deitar logo em seguida, tem um retorno do alimento no suco gástrico. Então também tem algumas orientações de não utilizar roupas apertadas, de elevar a cabeceira da cama antes de dormir quem tem esses sintomas de refluxo. Mas o que as bancas cobram mesmo é isso aqui, olha só. Quais são os alimentos que mais participam no relaxamento da pressão do esfíncter esofágico inferior? Vejam questões que eu trouxe aqui para vocês de uma prova agora de 2017 de uma residência. E a questão são 3 questõezinhas da mesma prova, todas relacionadas ao refluxo. Veja só, no que se refere à fisiopatologia e orientações nutricionais para o refluxo gastroesofágico, julgue os itens que se seguem. No caso do sobrepeso ou obesidade, perder peso reduz os sintomas do refluxo gastroesofágico, pois a obesidade aumenta a pressão intraabdominal e favorece o retorno da secreção gástrica para o esôfago. Verdade, gente, não coloquei lá em cima para vocês porque a gente está falando de alimentos, mas a obesidade em si, ela sobrepõe um peso muito grande sobre o diafragma, sobre os pulmões e sobre o corpo de maneira geral. Então, vocês reduzindo essa pressão que tem o peso comprimindo aí o seu estômago, o esôfago, os pulmões, todo o seu organismo, a gente consegue melhorar, relaxar, reduzir, no caso, a pressão que tem aí, né? Portanto, o que é que a gente tem que pensar aqui? A obesidade, perder peso, favorece aí uma melhora no retorno, uma melhora nesse quadro de refluxo. De maneira global, quando a gente pensa em obesidade, perder peso vai ajudar em inúmeros outros problemas, dentre eles aqui a doença do refluxo. Mais uma questão da mesma prova de 2017, no que se refere à fisiopatologia e orientações nutricionais para o refluxo gastroesofágico, julgue os itens que se seguem. Reduzir o fracionamento das refeições para, no máximo, 3 vezes ao longo do dia é recomendado para evitar a distensão do estômago. Falso, né, gente? Questão ridícula. De primeira, quando vocês olham assim, questão de certo e errado, já dá aquele pânico. Meu Deus, é 50% de chance de estar certo, 50% de chance de estar errado. Não sei, fico inseguro, é melhor múltipla escolha, porque múltipla escolha a gente até lembra de alguns detalhezinhos que estão escritos no próprio lá, gabarito. Mas enfim, gente,
essa daqui tá dada. Obviamente que comer 3 vezes ao longo do dia, a gente vai tender a aumentar os volumes. Aumentar o volume vai facilitar o retorno do alimento para o esôfago, o que não é indicado. Então, vai aumentar a distensão do estômago e facilitar o retorno desse alimento. Portanto, errado aí. Mais uma questão. Na doença do refluxo gastroesofágico, um dos efeitos da dieta envolve a ação dos alimentos sobre o esfíncter esofágico inferior. Por isso, o consumo de alimentos com glúten, lactose e gorduras trans, vamos lá, que estão diretamente relacionadas ao relaxamento do esfíncter esofágico inferior, devem ser evitados por pacientes acometidos por essa doença. Essa questão aqui maravilhosa, muitas pessoas provavelmente devem ter errado, porque estamos agora no momento de endemonizar o glúten e a lactose, né, gente? Então, glúten e lactose, tudo frito, tudo isento, porque engorda, porque causa alergia, porque faz mal. Então, isso tende a criar em você, no seu subconsciente, se vocês não estudaram aqui o assunto, que tende a ser um ponto negativo esses alimentos. E, na verdade, eles não têm participação nenhuma em relaxar o esfíncter esofágico inferior. A gordura, sim, gordura trans, ela tem uma participação, assim como a gordura saturada também. Portanto, a alternativa, ela está errada, porque glúten e lactose, gente, não tem participação nenhuma em inferir aqui no relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Portanto, espero que vocês tenham aproveitado aí, gente. Decora quais são os alimentos que mais participam. Então, lembre dos alimentos ricos em cafeínas, os alimentos que tendem a agredir mais a mucosa, eles vão relaxar o esfíncter esofágico. E, obviamente, também a gordura. Então, bons estudos para vocês. Até a próxima.